São exatamente 2h37 da manhã agora e eu tô chegando em casa, encerrando as atividades. Resolvi fazer esse vídeo aqui dentro do carro mesmo. Quero contar para vocês, compartilhar uma experiência que eu tive agora numa das últimas viagens que eu fiz em Foz do Iguaçu. Eu carreguei 2 rapazes e um deles me perguntou se eu era evangélico. Eu disse que sim, graças a Deus. Então ele disse que durante um tempo ele esteve numa determinada denominação e depois ele saiu. Ele disse para mim assim: eu saí da igreja, mas não saí do caminho de Deus. E eu fiquei escutando porque isso é um pouco contraditório, até porque o próprio Deus disse assim que a casa dele é chamada casa de oração, ou seja, é o lugar que a gente vai para orar, para falar com Deus. A gente pode fazer isso em casa, pode fazer em qualquer outro lugar, mas é um lugar especial, um lugar para buscar Deus. Mas tudo bem, eu não falei nada, ele estava conversando. Então de repente ele tocou no assunto que ele havia tomado 2 cervejas e comentou com uma pessoa que vai à igreja, que é conhecida dele, e essa pessoa disse para ele que ele não poderia fazer isso, que não era correto. E ele disse: não, eu bebo uma cervejinha, mas eu não me embriago, e a Bíblia só diz que eu não devo me embriagar. E eu fiquei escutando, né? Afinal de contas ele não tinha me dito nada ainda, até que num determinado momento ele disse assim: o que tu tem a me dizer? E aí eu esperei um pouco, vi que ele silenciou e eu disse assim: você está perguntando a minha opinião? Ele disse: isso, eu queria saber o que você pensa a respeito. Eu disse: olha, meu amigo, eu vou te dizer uma coisa. Primeiro, Jesus, ele deixou claro algumas coisas, e a respeito do que você disse, de não se embriagar, ele disse assim: aqui um pouquinho de fermento leveda toda a massa, né? Então, se você observar, se você beber um pouquinho de cerveja hoje, 1 garrafa, 2, daqui a pouquinho você não vai mais parar, você vai beber mais. E Jesus ele era tão, não vou dizer radical, mas ele era tão direto ao ponto. Ele disse: olha, veja que na lei está escrito que o homem que for casado e ele se relacionar com uma outra pessoa que não seja a esposa dele, ele está cometendo adultério. No entanto, eu digo para vocês que aquele que olhar para uma mulher e tiver pensamentos impuros com ela, já adulterou com ela. Veja então que Jesus, ele ia na raiz do problema. Então, meu amigo, eu vou te dizer assim, ó, se você está longe da casa de Deus e está bebendo, seja estando na igreja ou não estando na igreja, você bebendo pouco ou bebendo muito, vai ser a mesma coisa, porque você não vai conseguir parar, principalmente se você já tem uma debilidade nessa área. E eu observei que ele ficou quieto, ele não disse que eu estava correto, nem que eu estava errado, nada. Eu acho que eu dei alguma coisa para ele pensar. Agora eu gostaria de ouvir de você. O que você pensa a respeito? O que você acha? Beber um pouquinho só não faz mal? Bom, eu já tinha debilidade nessa área, apesar de que eu não bebia muito. Eu tomei alguns porres, mas não foram muitos na minha vida. Mas eu sei que ninguém começa tomando porre, assim como eu sei que ninguém começa usando crack. Primeiro fumou um cigarro comum esse com nicotina, depois passou para maconha, depois foi para cocaína e depois passou para o crack. E aí outras drogas mais pesadas ainda, né? Aquelas remédios controlados, heroína, né, injetada na veia e por aí afora. Então, meus queridos, eu deixo para vocês essa reflexão. E se você tem algum pensamento diferente, ou se você concorda mesmo, eu gostaria de ouvir o que você pensa. Coloca nos comentários aí, e eu quero deixar para você também, não somente essa reflexão, mas deixar uma bênção. Que Deus te abençoe. Até nos próximos vídeos, se assim Deus quiser.